sobre o seu povo. Eu queria, sem mais delongas, chamar o presbítero Sérgio Wesley para vir aqui e dar o depoimento sobre o trabalho do Ministério Oxigênio realizado nesse mês lá no Mato Grosso do Sul. Bom dia, igreja. A gente foi e voltou, não deixamos ninguém lá. Vieram todos. Na realidade, a gente não teve nem tempo essa semana de produzir um material para mostrar para vocês em detalhes o que foi feito lá. Mas eu pedi ao pastor para vir aqui e agradecer vocês, todos vocês que foram conosco, que nos sustentaram financeiramente, em oração, em torcida. Foi um tempo muito bom da nossa igreja lá, foi um tempo de estreitar laços. A gente mora no coração aquele povo mora no nosso coração. E foi um tempo assim que no tempo do índio, como eles falam, que é totalmente diferente do nosso, a gente querendo cumprir horário, não sei o quê, e eles têm outro ritmo. E foi um tempo muito bom de comunhão, de poder visitar as casas, de orar com eles, de conhecer mais, de identificar outras necessidades que a gente pode apoiar aquela igreja e aquele povo. Foi um tempo muito bom de comemorar os 10 anos do Oxigênio, com gente nova, a Sandra, que amou a gente, a Diná, que ajudou a gente pra caramba, a Tereza, as mocinhas da SAF, como numa oração, um dos nossos agradeceu pelas mocinhas da SAF que estavam com a gente. Foi um tempo muito legal mesmo, de comunhão também do grupo, que foi um grupo diferente. Então, nosso agradecimento, vocês depois vão ver detalhes do que aconteceu lá, tanto na revista como que a gente quer produzir uma mídia para mostrar, mas a gente veio aqui só para agradecer. Vocês todos foram conosco, todos voltaram conosco, e a gente tem muita história para contar. Muito obrigado por mais estar com a gente em mais essa viagem, tá? Um beijo no coração de vocês. Graças a Deus pelo que foi feito, agora por aquilo que vai ser feito. Ives e Nascimento, por favor, venham aqui para dar um recado importantíssimo para a família, para os casais. Hoje estamos lançando aqui um projeto muito importante que já está aí até na tela já, e vamos atentar bem para as orientações. Bom dia, meus irmãos. Como disse o pastor, hoje é um dia muito especial para os casais da igreja e principalmente para o grupo Kairos, que é um grupo de casais da nossa igreja. Nós estamos nessa oportunidade lançando o 6º encontro de casais Kairos da Igreja Presbiteriana de Curitiba. O seu casamento é excelente? Essa é uma pergunta importante que nós temos que fazer a nós mesmos. E se você estiver presente ao encontro, você terá a resposta. Se o seu casamento realmente hoje é um casamento excelente. O preletor é o pastor Marcelo Gomes. Ele é da IPI de Maringá. O pastor Marcelo Gomes tem uma experiência muito grande, muito vasta nessa área de casais. Atualmente ele está se dedicando mais a palestras e tem vários livros publicados, vários CDs editados sobre mensagens, sobre palestras, sobre sermões. E realmente é um excelente preletor. Quem já foi nos 5 encontros casais anteriores e conhece o pastor, um amigo meu me disse: Nascimento, esse vai ser o melhor, apesar de que todos os outros foram excelentes, mas o pastor Marcelo é ao concurso. Ele é um especialista na área de casais, então vai perder quem não for. É de 18 a 20 de agosto, o local é o mesmo que nós já fizemos os anteriores, Hotel Montes, em Santa Catarina, a grande maioria de vocês já conhece. É um local também bastante especial, que eles têm uma facilidade muito grande em acomodar as igrejas, principalmente em encontros desse tipo. Então, vai ser uma maravilha. O investimento é R$1.000, R$1.000 de investimento, que você poderá fazer parceladamente. Mais para frente eu vou mostrar num outro slide. O próximo slide fala sobre a programação. Nós iniciaremos no dia 18 de agosto, a abertura às 20 horas, lá no hotel, e depois às 21 horas nós teremos um jantar de boas-vindas. Esses R$1.000 que nós falamos envolve todas as despesas. A única despesa que você terá é de locomoção, Curitiba-Brusque, Brusque-Curitiba. Lá vocês não terão mais custo nenhum, está tudo embutido
no pacote. No dia 19, que é no sábado, nós teremos às 9 horas a abertura, almoço, e às 20 e 30 horas um jantar dos namorados, que é um jantar diferente, um jantar elaborado, e que nós fazemos sempre, que é muito gostoso esse jantar. E no dia 20, domingo, nós faremos o encerramento na parte da manhã com culto e Santa Ceia. Às 12 horas nós almoçamos e depois estaremos retornando a Curitiba. O terceiro slide mostra sobre as inscrições. As inscrições vocês poderão fazer desde agora vocês vão poder já fazer inscrições. Nós temos alguns casais que estão colaborando conosco nessas inscrições. O Cleito e a Sandra está aqui na frente, que são o casal coordenador do Kairos, e estará nos ajudando. Nós temos o Peninha e a Jussara, o Vlad e a Teca, não estão aqui hoje, o Paulo Leite e a Simone também estarão nos ajudando, o Paulo Andrade está aqui conosco, a Andressa está ali, também vai nos dar apoio esse ano, e o Vanderlei e a Gessiane. Então, é um grupo bastante grande para nos ajudar, principalmente nas inscrições. Nós temos 100 vagas, nós já temos 24 pré-inscritos. Então, eu gostaria que os irmãos nos procurassem, aqueles que têm intenções de ir, o mais breve possível, para que a gente possa já completar o número, porque é importante, principalmente que a Ives, que organiza a parte logística lá do encontro, é importante ela ter o número e quem vai estar presente, porque tem um material bastante grande que nós apresentamos, nós temos que preparar esse material para o evento. Então, quanto mais rápido vocês fizerem as inscrições, até para vocês poderem pagar. Vocês podem pagar em até 8 vezes de 125, se fizer a inscrição já. Mas é uma de 1.000, 2 de 500, 3 de 334, 4 de 250, 5 de 200, 6 de 167, 7 de 143 mensais. Então, você veja, não vai pesar para ninguém. Se fizer já, você pode pagar 125 por mês o casal. Então, não pesa para ninguém. Todo mundo tem condições de ir. O que mais? Acho que basicamente é o que eu tinha que informar. A Ives gostaria de falar com vocês. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós neste momento. Enfatizando também a nossa parte de oração, porque nada se constrói sem a oração, sem a graça e sem o apoio do Senhor. Então, eu peço à igreja que, se for possível, formar grupos de oração, não só para nós, porque, eu vou ser sincero, o inimigo já está trabalhando contra. Não começamos hoje. Ele já está trabalhando contra em nós, a esse encontro de casais. Mas nós vamos em frente, porque nós vamos vencer. Mas nós também precisamos do apoio da igreja, do apoio dos casais, para a oração, para nos cobrir de oração, não só nós, mas todos aqueles casais que irão trabalhar, o pastor que vem falar, para que ele seja ungido pelo Senhor, que o Senhor use os lábios dele para transmitir tudo aquilo que ele quer que nós ouvimos naquele final de semana. Então, nós precisamos de muita oração, oração dos jovens, nós precisamos da oração das crianças, nós precisamos da oração dos adolescentes, nós precisamos da oração dos adultos, de todos aqueles que oram e que dobram o joelho ao Senhor todas as manhãs. O ideal seria marcar um horário, o grupinho marcar um horário, e nesse horário se reunir e orar, e clamar ao Senhor por esse encontro, gente, porque o inimigo está trabalhando nas famílias, e é nas famílias, porque ele destruindo as famílias, ele está destruindo tudo. Entenderam? Tudo ele está destruindo. E tem famílias destruídas pelo inimigo. Então vamos trabalhar, vamos deixar ele embaixo dos nossos pés. Vamos pisar nele, porque é assim que Jesus quer. É que nós busquemos. E Deus diz, me procure nas madrugadas que eu vou estar te ouvindo. E eu vou ouvir e responderei às tuas orações. E é assim que nós vamos fazer.
Nós já estamos levantando 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, dobrando nossos joelhos e orando ao Senhor pelo nosso encontro, por essa igreja, por aqueles que irão fazer as inscrições, aqueles que ainda estão em dúvida, para os pastores da nossa igreja. Então vamos todos nos unir e fazemos isso, que nós seremos vencidos, que nós seremos vencidos mesmo, e que Deus esteja conosco. Amém. Obrigado. E falando em casal, eu queria convidar para vir aqui à frente a Sandra e o presbítero Cleiton. Estão comemorando nesta semana, foi ontem o dia, 40 anos de casamento, bodas de esmeralda. E nós gostaríamos de orar por todos os casais, a orar por eles, por este evento que nós vamos ter em agosto, conforme foi muito bem colocado, para que o Senhor seja servido, nos dar êxito, sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Parabéns. Eu falei com o Cleiton por telefone durante a semana, diz assim, parabéns assim, duplicado principalmente para a Sandra, né? Brincadeira. Mas eu queria deixar com vocês apenas do Salmo 40, já que vocês estão fazendo 40 anos de casamento, o verso 5, que diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. E em 40 anos, certamente, vocês estão nesse dilema. Tantas bênçãos, impossível de catalogá-las, contabilizá-las, mas com certeza são motivo de gratidão a Deus. Eu queria convidar a igreja toda para colocar-se em pé. Nós vamos orar pelo lançamento do projeto do encontro desse ano dos casais, pela vida deste casal, símbolo aqui de uma vida perseverante no Senhor como família, por todas as nossas famílias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és servido continuamente em derramar graça, transbordar da Tua bondade sobre nós. Somos alvo continuamente do Teu amor. E se podemos, ó Deus, agradecer a vida como um bem precioso, ato contínuo, o Senhor nos deu a família. É no seio do lar que brota a vida. É por intermédio do casamento, Senhor, que se solidifica a família. E em tempos, ó Deus, em que esta instituição divina tem sido solapada, tem sido colocada abaixo, nós queremos aqui exaltar o Teu nome, a quem aprouve instituir o lar, o casamento, a família. Te louvamos, ó Deus, pela vida desse diletíssimo casal, Sandra e presbítero Cleiton Carstens, pelo testemunho cristão que se tem revelado no seio do seu lar, pelo trabalho que realiza em nosso meio em tantas lides nesta igreja. Te louvamos, ó Deus, por seus filhos queridos, pela netinha abençoada. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque ao apresentarmos no Teu altar de graça este casal, também apresentamos a todos os demais, para que o Senhor possa, de maneira profusa, abençoar, trazer orientação, trazer soluções a qualquer dilema que estejam enfrentando, e especialmente ao ensejo do lançamento desse programa neste ano do Kairos, do seu encontro anual. Ele possa ser coroado de êxito em todas as partes, desde já na preparação, quando da sua consecução, e que os frutos transbordem em nosso meio para a honra e para a glória do Senhor. Te agradecemos também pelo retorno do Grupo Oxigênio, pela bênção que foi o trabalho missionário neste mês de janeiro, porque o Senhor levou e os trouxe guardados pela Tua bondosa mão, e os frutos certamente continuarão a renderem muito a Deus. Nós assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Hoje o Salmo 32 norteia a nossa liturgia. Vamos ler juntos o verso 5, que está impresso no auxílio litúrgico. A uma só voz leiamos: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos curvar as frontes, vamos ter um momento de recolhimento espiritual, após o que nós oraremos, e também juntos a oração que Jesus nos ensinou. Oremos.
no silêncio que este momento nos reserva, Senhor, reconhecemos a nossa finitude, o nosso pecado, mas também a Tua grande misericórdia. A obra que Jesus realizou na cruz e que nos torna propícios ao Senhor, porque Ele verteu o Seu sangue que nos purifica dos nossos pecados, pelo que agora podemos comparecer diante da Tua face, não munidos dos nossos méritos, mas dos méritos de Jesus, que Ele conquistou pela Sua vitória sobre o pecado e a própria morte, de tal sorte que agora somos, ó Deus, vistos por Seu intermédio e o Senhor nos acolhe. Que possamos, ó Deus, considerar com muita atenção a necessidade de atinarmos sempre com os Teus caminhos, de andarmos na vereda da justiça, da verdade, da sinceridade de alma, sempre testemunhando a Tua glória. Por isso, ó Deus, unimos o coração e a alma para juntos orarmos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar louvores ao Senhor. Estamos com a equipe aqui reduzida, mas está a nata da equipe hoje para nos conduzir neste louvor e nesta adoração ao Senhor. Para começar esse momento, eu quero convidar a igreja a refletir mesmo sobre o que o Senhor quer de nós. Não são instrumentos, não é uma voz excepcional, mas é um coração quebrantado, um coração humilde, que reconhece a necessidade do nosso Deus, que reconhece a grandeza desse Deus que perdoa os nossos pecados, é refúgio para nós. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Espírito reto. Jesus, preciso tanto me humilhar. E é nesse espírito de entender que Ele só purifica os nossos corações, que nós podemos cantar para o mundo inteiro que Ele é grande, que Ele está nas nossas casas, que Ele está nos nossos lares, que o Espírito Santo está conosco. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas
e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Deus, obrigada porque apesar do nosso tamanho, Deus, apesar das nossas falhas, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor quebra o nosso coração, purifica o nosso coração e recebe o nosso louvor, Deus, quando Ele é de verdade, Deus. O Espírito Santo leva o nosso louvor ao Senhor, Deus, e obrigada, Pai, obrigada por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Não importam as circunstâncias, te louvarei, ó Deus. No nosso auxílio litúrgico, vamos dar sequência ao nosso culto. Vamos ler lá o que está impresso no Salmo 32, no versículo 7. Sincero louvor. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Gente, a gente até embaraça a voz, mas é um momento muito importante em nossa igreja agora, que é o momento que a gente agradece em amor, como nós acabamos de cantar. É muito pouco o que nós temos que devolver a Ele, mas façamos isso independente do valor, da quantidade, do teu tempo, porque você também dedica o teu tempo à obra, ao Senhor. Independente desse valor, desse numerário, faça isso com amor, com entrega verdadeira. Aprendamos isso, senhores. Dentro desse contexto aqui, eu vou pedir permissão para ler o versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É a graça de Deus sobre essa boa-aventurança do perdão. Então, tem tudo a ver. Façamos isso nesse momento com entrega, com amor. Entrega a sua vida, entrega o seu dízimo, sua oferta. Os visitantes que se sintam à vontade, se quiserem participar desse momento importante. Eu convido aos nossos irmãos diáconos para fazermos esse recolhimento. Enquanto isso, cantaremos o hino 93, Firmeza na Fé. Eu peço que as crianças se dirijam à frente para o seu momento.
Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por este momento, Senhor. Abençoa ao teu filho, Senhor, que com amor, em amor, devolve parte daquilo que tu nos concede, tu nos permite. Abençoa aqueles, por diversos motivos, Senhor, estão sem emprego, sem trabalho, sem o devido sustento à sua família, Senhor. Esteja com eles. Nós vivemos isso em nosso país, Senhor, mas estejamos conscientes que tudo tem um propósito na vida, Senhor. Abençoa todos aqueles que devolveram parte do seu sustento para a obra, Senhor, para a nossa igreja, para as diversas ações da nossa igreja, ações sociais, as ações ministeriais, as ações de missionários, aos nossos pastores, Senhor. Abençoa todo esse numerário arrecadado e que as diligências para esse valor sejam tomadas conforme o teu desígnio. Sustenta, Senhor, essas crianças agora, dá o entendimento peculiar à sua idade, para que elas recebam uma palavra propícia que tu já reservasse a quem vai levá-la. Abençoa também a nosso pastor, que nos dirigirá agora em sua palavra, que certamente tu já preparaste. Nós assim agradecemos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neste 29 de janeiro, nós gostaríamos de registrar nosso carinho, nosso abraço ao querido pastor reverendo Wesley Merick Werner, que está completando 79 anos. Está curtindo um recessozinho lá na praia, merecedor disto. Vamos lembrar de agradecer a Deus a vida do nosso estimado pastor. Também dizer que o reverendo Davi está lá atrás, porque ele foi dar Santa Ceia na congregação de Campo Magro, e falou: se chegar tempo você vem para cá, mas já chegou lá, já se abancou lá com a Lide, mas está aí presente. E também dizer aos irmãos que o reverendo Nivaldo estará iniciando suas atividades na igreja no meio desta semana. Sua mudança já chegou, já está instalado, uma residência não muito longe aqui da sede. O pastor tem que morar perto da igreja, né? Qualquer coisa está bem pertinho, né? Mas, e assim nós estamos recompondo as nossas forças, já retomando as nossas atividades em plenitude. Como você já viu no boletim, já tem convocação para segmentos aí que retomam os trabalhos, e você já tem que estar a todo vapor. Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Assim diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Senhor, talvez muitas vezes nós lemos esta passagem, já meditamos nela, já extraímos preciosas lições,
Nós pedimos nesta hora o Senhor seja servido também, trazer-nos instrução para os nossos corações, alento para as nossas almas, consolo diante de tantos episódios tristes, pesarosos, ânimo, incentivo, motivação para as lutas, as lides que estão diante de nós, ainda neste ano dando seus primeiros passos, que possamos dá-los todos em confiança, com coragem que vem do Senhor, um Deus que é companheiro da caminhada, e que o Senhor nos amolde, o Senhor nos molde conforme o caráter de Jesus, pela instrução que o Senhor já nos deu nesta Sagrada Escritura, tão preciosa e tão própria para nós no dia presente. Fala aos nossos corações nesta hora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O versículo 52, o último que lemos, o fechamento desse trecho diz: antes o seu coração estava endurecido. Um coração endurecido, a fibrose cardíaca já não palpitava mais, era uma pedra, um coração de ferro, um coração que não é maleável. Eu queria falar nesta manhã com os irmãos sobre dureza de coração. Dureza de coração. Essa expressão que exprime um estilo de vida, um modo de ser, uma atitude que muitas vezes nós revelamos e às vezes até por um prolongado tempo na nossa vida, no caso de alguns parece que a vida inteira. Gente empedernida, gente que revela no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus pronunciamentos, uma barreira impenetrável, um modo de ser que não deixa entrar nada, absolutamente refratário e principalmente aos caminhos do Senhor, ao propósito de Deus, aos desígnios do Altíssimo para conosco. Um exemplo maior de dureza de coração nós encontramos no Faraó dos tempos da saída de Israel do Egito. Aliás, o Senhor disse mesmo, o coração dele vai se endurecer. E parece que cada vez mais ficava mais empedernido ainda. Quando Moisés compareceu perante Faraó para solicitar a liberação de Israel para adorar ao Senhor, ele começou então a mostrar a dureza do seu coração. E diante de prodígios, de sinais que iam se multiplicando por meio das pragas, o coração de Faraó ia ficando mais duro. E a própria liberação, que ao fim e ao cabo da 10ª praga ele teve que assumir, não revelou um coração maleável, um coração suscetível, um coração que pudesse tratar melhor com o outro. Ao contrário, ele estava mais ainda injuriado. Faraó é um modelo da dureza de coração. Mas quando nós avançamos um pouco mais na nossa leitura, ainda daqueles primeiros momentos das Escrituras, vamos nos deparar com o povo de Israel, que é abençoado com a liberdade, com a libertação, com a saída da escravidão, da servidão, que é testemunha dos sinais e prodígios do Senhor, que de maneira miraculosa vai levando-os até a terra prometida. Eles também se tornaram um modelo de endurecimento. Vários momentos a Escritura registra a dureza do coração do povo de Israel. Diante da iminência de faltar pão, de faltar água, rapidamente o empedernimento de suas almas ficava patente, evidente. E tanto mais eles revelavam esse endurecimento de coração, o Senhor realizava mais ainda sinais e prodígios, mostrando a sua graça, o seu poder, a sua bondade. Nós podemos
caminhar as Escrituras todas e ver a palavra dos profetas, que com a sua veemência peculiar, queriam exatamente chamar a atenção do povo acerca da dureza do seu coração. Nós vamos vendo repetidas vezes esse cenário. E chegamos ao Novo Testamento. E Jesus agora aqui tem um seleto grupo, pessoas que palmilhavam seus passos por toda a Palestina, da Galiléia para a Judéia, passando pela Samaria, indo e voltando, vendo o que Jesus fazia, sua obra maravilhosa. E aqui, nesta parte que escolhemos para meditar, nesta hora, nós temos essa informação: antes o seu coração estava endurecido. Em menos de 24 horas, esse seleto grupo de discípulos foi testemunha de pelo menos 2 eventos marcantes. A multiplicação de pães e peixes, quando você começa a leitura no verso 45, ali logo a seguir, foi logo a seguir da multiplicação de pães e peixes. Ela se deu no final da tarde daquele dia, e logo depois então eles foram para a travessia para o lado de Betsaida, passar o lago de Genezaré. Era algo tremendo. E no meio daquela madrugada, quando eles estavam em perigo absoluto, o Senhor acalmou as ondas, tranquilizou aquele lago. Eles foram objeto de 2 milagres maravilhosos em menos de 24 horas. De lambuja ainda eles puderam ver Jesus andar por sobre as águas. Seria mais um ato prodigioso, e o coração deles ainda estava endurecido. Mas só o deles, né? O nosso não. Isso é coisa de Faraó, é coisa dos israelitas, é coisa dos discípulos. Nós não, né? Porque nós somos presbiterianos do Brasil e do mundo. Nós não temos coração empedernido. Nós somos sensíveis. O Senhor fala ao nosso coração e nós logo, ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? O Senhor mexe com a gente diz, ó Senhor, eu só estava esperando isso. Que bom, né? Nós nunca reagimos mal à palavra de Deus. Nós sempre somos prontos para fazer o que Ele determinar. Será mesmo? Será assim? Independentemente disso, já falei demais da dureza de coração. Eu queria falar que, apesar da dureza do nosso coração, o Senhor vela por nós. O Senhor vigia por nós. O Senhor nos acompanha em tudo na nossa vida. Sublime do texto lido no versículo 48, o verbo ver, vendo-os. Aqueles discípulos em meio aos perigos, aquela hora dramática, aquele dilema de imaginar, não vamos conseguir chegar do outro lado, vamos nos afogar aqui, a nossa nau vai ser quebrada, nós não vamos conseguir nadar até lá, não sabemos nem para que lado nós estamos. Eles tinham um Deus que estava absolutamente com os olhos postos neles, mesmo que a distância, aqui eu me refiro a distância geográfica. Nós podemos traduzir isso para a distância espiritual. Ela inexiste. Deus está conosco, Deus está no nosso coração, Deus tem os seus olhos peculiares, essa linguagem humana de falar de Deus, sempre nos olhando, sempre nos enxergando. Mas aqui nós temos o Senhor Jesus que ficou, que não atravessou, que ficou justamente para estar em oração, e com certeza estava orando por eles também, porque ele, com toda e absoluta certeza, não lhe era estranho, desconhecido que eles estivessem passando pelo perigo. Os seus olhos estavam sobre aqueles discípulos. Os olhos do Senhor estavam sobre os de gente de duro coração. O texto diz que o Senhor os viu em dificuldade porque o vento lhes era contrário. Quais são os ventos contrários que têm se abatido sobre a sua vida? Quais são as contrariedades da vida?
Quais são as situações que têm se debatido na sua caminhada, que impedem inclusive a sua progressão, porque é muito forte, porque realmente não dá para você dar um passo à frente, você está com uma barreira, você está com um muro, você tem alguma coisa que impede de seguir adiante. Esteja certo de uma coisa, isso não é desconhecido do Senhor. O Senhor está velando por você. O Senhor tem os seus olhos colocados sobre você. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, uma palavra profética dura para com um dos reis de Israel, mas ali nós lemos: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. O seu dilema, o seu drama, a sua tribulação não está fora do alcance da vista do Senhor, e isso é muito importante, porque o Senhor tem interesse no seu problema, porque o Senhor está preocupado com você, porque Ele está velando por você muito mais do que os seus ou do que você mesmo, e é preciso que o nosso coração se conscientize e se console com esta certeza: o Senhor vela por nós. Até mesmo quando nós mesmos já cansados, ofegantes, sem forças, vamos até, por causa disso mesmo, repousar, até forçados que somos, dormimos. O texto diz que era a 4ª vigília da noite, era depois das 3 horas da manhã, era bastante tarde, mais do que 4 horas da manhã. Pois quando a gente está dormindo, e talvez até sonolentos, porque as forças já nos foram embora, o Senhor está velando por nós. Não dormita o guarda de Israel, diz o Salmo 121. Esse dormita não é linguagem usual, não é um verbo que a gente usa. Você pode traduzir: ele não cochila, ele não dá aquela ressonada, né? Aquela uma que às vezes você dá no culto da noite aqui na igreja, né? A hora que o sermão fica meio leite, aquela pescaria, né? Por isso que o pregador de vez em quando tem que falar alto, né? O Senhor não cochila, o Senhor não dormita, Ele vela. Eu queria que você tomasse esta primeira lição que estamos trazendo aqui como um alento, como uma palavra de conforto, de consolo. Porque algumas vezes a gente fica pensando: Deus não está nem aí para mim. Por alguma razão Ele esqueceu-se, Ele olvidou de mim. Eu não estou mais sob as vistas do Senhor. E eu quero dizer isso não no sentido de que você se sinta ameaçado pelos olhos do Senhor, porque isto é uma realidade. Você pensa que você escapa à vista do Senhor para fazer o que você quiser. Então, quanto a isso, eu não quero nem discutir. Ninguém passa isento disso. Mas eu quero que você tome este olhar do Senhor como um conforto, como um consolo, com uma certeza de que Ele está mais preocupado com você do que você mesmo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é dele. É o complemento do versículo lá de Crônicas. E o Senhor quer ser forte para com você. E o Senhor quer revelar a sua graça para com a sua vida. Os ventos podem ser muito contrários, as dificuldades inegáveis, mas o Senhor vela por você, vela pela sua vida. Mas há uma segunda lição tão importante quanto esta primeira, porque apesar da dureza do nosso coração, o Senhor vem até nós. O Senhor não apenas nos vê, nos enxerga, e só isso de per si já é um impulso, já é uma motivação, já é um consolo para o nosso coração. Mas essa passagem nos dá a segurança de que o Senhor vem até nós. E no mesmo versículo, o 48, eu quero que você sublinhe o verbo vir, que está na seguinte forma: veio ter com eles. O Senhor os viu, não era estranho o dilema, mas o Senhor veio
ter com eles. Um Deus que não nos trata à distância, por controle remoto. Um Deus que já tem todos os dados, todas as informações, e por isso Ele só trabalha nas redes sociais. Ele não quer assim um tete-a-tete. Ele não quer se miscuir muito. Ele não quer se comprometer no final das contas, porque no final das contas é mais ou menos isso. Vamos ser sinceros. Esse negócio de rede social, de dizer que você tem não sei quantas centenas e milhares de amigos e tal, eu duvido. Amigo é olho no olho, cara a cara. É alguém que você coloca a sua vida, ele coloca a dele e vocês caminham juntos. Não é essa bobajada de ficar dizendo o que quer nas redes sociais, depois você não vai ouvir, porque quando vem a crítica, não, isso aqui eu não quero ouvir. O Senhor não nos trata por rede social. O Senhor nos trata cara a cara. O Senhor vem estar conosco. Vem. Veio da forma mais absoluta que poderia vir. Que como é importante reprisar esse capítulo da nossa doutrina. O Deus eterno, Espírito absoluto, invisível, intangível, assumiu a nossa humanidade, se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou conosco. Não há expressão mais própria e mais profunda da vinda, da presença, da companhia de Deus conosco do que a encarnação do Verbo, do que o fato de Jesus ter nascido como nós, ter vivenciado a nossa realidade. E veio para situações extremas como esta. Este é um episódio no qual os discípulos passaram um aperto tremendo. Houve outras horas também em que eles sofreram situações adversas, e há registros que são pós-escriturísticos que nos dão conta das tribulações, das perseguições que os seguidores do Senhor tiveram, como de resto nós até hoje. E o que isto se revela a nós? Um Deus que vem até nós, nos acompanhando em dilemas semelhantes. O meu ponto aqui a destacar é que esta vinda, esta caminhada do Senhor para conosco, a maior delas na pessoa de Jesus que assumiu a nossa humanidade, revela o Deus que sempre toma a iniciativa. O Deus eterno criou o mundo que não é eterno. O mundo não é eterno. Esta é uma suposição que o meio científico, normalmente os que defendem a teoria da evolução, não sei qual delas, porque elas são muitas, né? Mas acho que quase todas elas, o mundo é eterno, ele só se multiplica. Nós entendemos que o mundo foi feito pelo Senhor e ele tem um fim, mesmo que o Senhor crie novos céus e nova terra. Mas o Senhor tomou a iniciativa, criou. O homem voltou as costas para Deus. A matéria-prima da criação rebelou-se contra o Criador, pois o Senhor tomou a iniciativa de novo de nos vir buscar. É o Senhor que vem. Sabe, nessa manhã você veio à casa do Senhor, e você veio com sinceridade de alma, e você veio com a honestidade do seu coração, e você veio com os seus pés, e você veio aqui porque você queria vir, mas antes disso o Senhor estava batendo a porta do seu coração. Apocalipse 3:20 relata que o Senhor Jesus assim se descreve: eis que estou à porta e bato. Aí você ouve a batida e abre a porta e ele entra, mas ele primeiro bate a porta. Nós estamos aqui respondendo à convocação, ao chamado, que Deus sempre toma a iniciativa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E como é importante nós termos essa consciência que nós aqui não estamos dando o primeiro passo, o Senhor já deu. E se Ele já deu, não há problema nenhum de agora nós irmos na sua direção, de nós agora abrirmos o nosso coração, abrimos a porta da nossa alma e permitimos que Ele pervada, que Ele perscrute o âmago, o íntimo do nosso ser, e que Ele tenha toda a liberdade de fazer o seu trabalho. Apesar da dureza
do nosso coração. Apesar do empedernimento ser uma marca do homem desde os primórdios, apesar dessa dureza, nós mesmos que tememos ao Senhor, que servimos ao Senhor, muitas vezes revelarmos, apesar de tudo isso, os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele vela por nós. Apesar disso, o Senhor vem até nós, não desiste de nós, está constantemente batendo a porta do nosso coração. Mas eu quero ainda trazer uma última lição. Apesar da dureza do nosso coração, o Senhor vai conosco. Ele nos vê, Ele vem. E aí o Senhor Jesus veio andando por sobre o mar. Um episódio inusitado, épico. Quando você lê aqui que os discípulos pensaram tratar-se de um fantasma, mas que gente mais idiota, né? Mais ultrapassado, acreditar em fantasma, acreditar em ghost, você não imagina o tanto de gente que acredita. Você não faz conta de gente que não pode ver escutar um vento bater, sentir o vento, achando que tem um ghost ali. Então o Senhor veio. Só que quando o Senhor veio, Ele diz assim: eu não vou ficar aqui só de fora, não. E eu quero ressaltar no versículo 51 que o Senhor subiu no barco. O Senhor não foi até ali para fazer um show pirotécnico, para fazer uma apresentação da sua capacidade de não afundar na água. É que ele não tinha outro instrumento, não tinha nenhum barquinho, ele tinha esse poder, ele foi. Não se registra que ele tenha feito isso em outra ocasião. Então esse não era o objetivo. O objetivo do Senhor Jesus era entrar no barco. E eu quero aqui ressaltar do versículo 48, no seu finalzinho, que diz assim: queria tomar-lhes a dianteira. É episódico isso. Porque o Senhor não é aquele que vela por nós, que vem até nós, mas fica coadjuvando, fica de lado, fica ali à nossa mercê. Fica ali, mas uma pessoa mais alguma coisa? Está tudo bem? Tudo certo? Está satisfeito? O culto foi bom? Agradou você? Vai acabar na hora certa? Que bom que eu tenho outras coisas para fazer. Estamos aqui para agradar o público, a clientela. Não é mesmo? Porque ninguém pode sair insatisfeito. Depois você vai ter que preencher uma fichinha ali de avaliação, se foi bom, como é que foi, o que podemos melhorar, né? E Deus está ali. Estou aqui esperando a avaliação final para ver se está tudo em ordem. O Senhor quer tomar a dianteira. O Senhor quer estar com protagonismo na nossa vida. O Senhor quer agir soberanamente. Por isso Ele vai conosco. E vai na frente. E vai tomando as providências. E é bom a gente atinar com isso. Porque nisto reside a nossa fé. Em que acompanhamos o compasso, a passada, a caminhada do Senhor. O Senhor queria tomar-lhes a dianteira e por isso subiu no barco para estar com eles. O Senhor vai estar conosco, mas vai estar na linha de frente. Ainda há algumas semanas nós expusemos aqui o Êxodo no capítulo 13, e é bom a gente ter lembrança da saída ali do Egito. E o versículo 21 do capítulo 13 diz: o Senhor ia adiante deles. Durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor ia adiante, o Senhor ia na frente, e a gente é que vai com Ele. Na verdade, quando lemos assim, o Senhor vai conosco, nós é que temos que ir com o Senhor, porque a passada dele é larga, porque o seu objetivo é muito sério, porque Ele tem pressa, Ele quer que nós sejamos célere, e por isso Ele toma a dianteira da nau, e por isso o vento cessou, tudo se ajustou, e eles chegaram na praia. Por quê? Porque no dia seguinte eles tinham muita coisa para fazer, eles tinham um longo ministério para realizar, eles tinham vidas a quem propagar o reino de Deus, eles tinham um ministério para ser consolidado. Meus irmãos, vamos reconhecer
Mas quantas vezes que temos mostrado a dureza de coração? Quando somos refratários à sua palavra, quando sempre temos uma explicação para as coisas, quando queremos ensinar Deus a como reger não só a nossa vida, mas o universo, as nações, né? Isso também é um modo de mostrar a dureza do coração. Mas se, apesar da dureza do nosso coração, estamos diante de um Deus que vela por nós, que vem até nós e que vai conosco, vamos largar as armas, vamos ceder espaço, vamos deixar que o Senhor faça a sua obra. Será muito melhor para nós. Haveremos de alcançar o porto seguro, chegaremos à margem e estaremos prontos para fazer a obra do Senhor, porque há tantos desafios. 2017 só está dando os seus primeiros sinais, seus primeiros passos, mas se você se mantiver refratário, se o empedernimento da sua alma persistir, você certamente perderá a bênção de caminhar tendo o Senhor indo adiante de nós, de dia e de noite. Sua presença sempre estará conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós queremos, meus irmãos, terminar o nosso culto cantando o hino de Cado 288, a mensagem real que nós temos que levar a outrem, mas primeiro vamos recebê-la nós mesmos. Não vamos ter dureza de coração, vamos revelar um coração maleável ao querer a vontade do Senhor. 288. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixo a como Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu. Continuarmos cantando as outras estrofes, queria convidar você que tem motivo de oração especial. Talvez os ventos estão muito contrários na sua vida e você também tem sido refratário ao poder do Senhor, largar as armas no chão, e você precisa de uma oração especial. Deixa o seu lugar, vem até aqui à frente. Vamos abençoar você, sua vida, colocar os corações na presença do Senhor. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, e quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com... Vamos deixar a última estrofe para depois. Senhor, obrigado por esta hora tão preciosa de culto ao Senhor. Um culto a Deus que é uma resposta. O Senhor já deu a iniciativa. O Senhor nos convocou para tal. O Senhor nos salvou na cruz. Prova também inconteste de que o Senhor vem até nós, o teu Espírito habitar o nosso coração. O Senhor nos deu o Espírito. Mas mercê de todas estas graças, Senhor, e provas
continuadas do teu poder sobre a nossa vida, muitas vezes nós mostramos dureza de coração, Senhor. Reagimos mal à tua palavra. Sempre temos um jeito de escapar às nossas responsabilidades. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque o Senhor, mesmo sendo nosso coração tão empedernido, o Senhor tem os teus olhos postos sobre nós. O Senhor tem vindo até nós. E o Senhor quer ir adiante de nós, para que te sigamos, para que te acompanhemos os passos. O Senhor está conosco, és Deus Emanuel. Derrama profusamente a tua bênção sobre os teus filhos, cada qual na sua necessidade. Aplica a tua palavra conforme cada necessidade, Senhor, porque o Senhor é capaz disso muito mais do que qualquer pregador na face da terra. A ti entregamos, portanto, ó Deus, estas vidas, este momento, e que o Senhor faça uma obra maravilhosa em nossos corações. Em nome de Jesus, que a graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Mais belo que o rosal. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem frui a redenção veio em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado a você que veio estar conosco. Visitantes, receba o nosso abraço especial. Você também que está longe de nós, Deus abençoe você. Bom domingo a todos.